Eu pensei em 1000 formas de começar este episódio e sempre batia na tecla. Se o meu grande objetivo é falar sobre o protagonismo da nossa própria imagem, como fazer isso sem evidenciar o reflexo? É por isso que eu escolhi um espelho num quintal. Natureza, imagem, reflexo. E tudo aquilo que constrói o protagonismo daqueles que querem fazer a diferença no mundo tem a ver com o embalo do nosso próximo papo do Café com Drummond. Portanto, seja muito bem-vindo à sua dose de diálogo e inspiração. Ao pensar em moda, o que vem à sua cabeça? Uma produção em larga escala que tenta acumular as tendências do verão ou do inverno? Olha, moda pode ser muito mais do que isso. E se eu te disser que ela está enraizada numa identidade que poucas pessoas conseguem traduzir? E o Café com Drummond de hoje vem para celebrar esta identidade. Eu estou aqui com ela, a Val Valadares, que com muito prazer veio para trazer luz para um tema tão atual, tão importante, tão contemporâneo e ao mesmo tempo tão enraizado nos nossos ancestrais. Seja muito bem-vinda ao Café com Drummond, Val. Muito obrigada, Isis, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui participando desse momento tão especial para falar um pouquinho do meu trabalho e em especial da minha vida também. E a Val, muitos de vocês já conhecem, ela é uma estilista, uma empresária, uma pessoa que sabe concretizar sonhos e joias com tecidos de altíssima qualidade, que utilizam aquilo que vem da terra, que faz nascer o sonho de uma mulher que quer ser autêntica, mas sem necessariamente ser alegórica. Mas Val, a marca Val Valadares não nasceu hoje. Aliás, a sua história começa numa perspectiva muito diferente, talvez num lugar de fala onde você sequer tinha muitas possibilidades de chegar onde chegou. Não por falta de mérito ou competência, mas por conta das pedras no caminho. E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas de onde você veio e quem era aquela Val Valadares lá de trás. Então, eu vim de uma comunidade quilombola chamada Jacundaí, no interior de Moju, onde realmente as perspectivas eram mínimas, assim, era quase que remota, né? Mas quando a gente nasce para fazer alguma coisa, quando a gente nasce com aquele DNA de algo que você nasceu para fazer, com a essência, como você falou, não importa onde você nasce, como você chega, como você foi para lá, como você saiu de lá. O importante é a gente nascer com aquela vontade e identidade para fazer algo grande que a gente sonha em fazer e busca fazer cada dia, buscando essa possibilidade e alcançando. Nunca é do nada, né, Val? E quando vínhamos hoje, voltando do almoço, você me contava uma história lá dos seus 4, 5 anos de idade. Talvez a empreendedora tenha nascido ali, naquele momento, sem nenhum tipo de sofisticação, sem muita ideia do que de fato era fazer algo para vender, mas já estava no seu sangue, já estava na sua essência. Me conta, como é que era essa troca com os coleguinhas ali ao seu redor? Então, como a minha avó era artesã, minha avó tudo que ela pegava, ela transformava em coisas. Ela tecido em bonecas, barro em cerâmica, ela fazia de talas, ela pegava guarumã e fazia paneiros, gamelas, panelas de barro. Minha avó transformava, tudo que ela pegava e transformava, e ela fazia as bonecas de tecido, né, de pano. E eram os brinquedos que nós brincávamos na época, era a única coisa que a gente tinha para brincar onde nós nascemos. E eu, muito curiosa, minha avó me dava as bonequinhas magrinhas, e eu queria que elas ficassem rechonchudas, e eu descosturava, pegava o caroço de açaí, botava um silicone, né, na boneca, então eu já estava
evoluindo na cirurgia plástica, dando todo aquele processo aos 4 para 5 anos de idade. E também, em seguida, eu já empreendia, porque eu negociava com as coleguinhas que tinham os resíduos de tecido para fazer as peças, né, para as bonequinhas. Eu, em troca de fazer uma para elas, elas me davam resíduo para fazer para mim. Então, eu já empreendia sem saber o que era empreendedorismo, porque em 1960, empreendedorismo era algo muito além da nossa realidade. E com isso eu ia criando e empreendendo. Empreendedorismo criativo, né? Eu já praticava na época. E esse feeling criativo mais voltado para a moda? Essa capacidade criativa de combinar cores, de combinar tecidos, de saber o que combina e o que não combina. Porque eu acredito que algumas pessoas nascem com esse dom. É claro, algumas coisas são ensináveis. Você pode ter ali um catálogo onde você sabe o que dá certo e o que não dá. Mas existe uma sofisticação muito grande dentro daquilo que você produz. E eu sei que isso é algo natural. Você pegava esses insights da própria natureza, você teve uma referência. Como que foi essa construção do seu jeito de produzir? Então, eu realmente nasci com o dom. Eu nunca fiz cursos, eu não sou formada em moda. Então, eu nunca fiz curso de coloração, nem de consultoria de imagem, de absolutamente nada. Isso é uma coisa que nasce. O meu olhar para a moda, para a mistura, para a harmonia de cores entre si, ela é muito natural de mim. Eu não... Para você ter uma ideia, que eu faço as minhas coleções agora, eu não olho o que a tendência, eu não olho o que o estilista tal fez, o outro. Eu prefiro não olhar nada para eu ter as minhas próprias ideias, porque quando você olha, você acaba se baseando em alguma coisa, se inspirando em algo. Eu não, eu me inspiro naquilo que eu estou com vontade de fazer. Então esse olhar para mistura, para combinação, para jogar a harmonia de cores, né, uma com a outra entre si, é natural da minha visão mesmo como estilista, como uma consumidora, como uma produtora de moda. E voltando um pouquinho lá para a sua época de infância, a partir do momento que você sai daquela comunidade quilombola e você passa a ter acesso a uma outra realidade, quais foram as viradas de chave? Porque diferente da maioria das pessoas que está inserida num contexto educacional formal, você teve essa entrada tardia. Como que foi esse processo e que fez você chegar até Belém? Então, nessa saída da comunidade para um outro local que eu fui, eu realmente apaguei a moda da minha vida, né? Eu fiquei fazendo outras coisas, ajudando meus pais com o trabalho, porque a gente já trabalhava na época, e foi uma época que a moda não existiu. Acho que no período de 7 até 13 anos a moda não existiu na minha vida, até 12 mais ou menos, não existiu, até que eu cheguei a Belém. No período que eu fiquei num outro local, fora do meu habitat, né, que isso daí passou totalmente, foi um branco que houve na minha vida, que eu não fiz absolutamente nada, nem mesmo uma roupinha de boneca. Depois de 12 para 13 anos foi que voltou essa vontade de produzir novamente, porque eu já via possibilidade. Por quê? Na época eu não sabia que o trabalho verdadeiro, a alta costura, a alta moda é feita à mão. Então eu acabei vendo que a falta de instrumento, máquina, linhas, essas coisas, me impediu de exercer aquilo que eu queria. E por isso eu dei essa paralisada até começar a minha adolescência, que surgiu novamente a vontade de trabalhar com moda. E como que foi esse seu começo com o trabalho oficial mesmo? Porque hoje a gente conhece e reconhece a marca Val Valadares, a gente vai chegar nesse momento de falar sobre as peças que são produzidas hoje, mas houve um caminho até chegar aqui. Sim. E você primeiro passou a ser conhecida por um outro tipo de produção ainda Sim. relacionada à moda. Como que foi esse início? Sim, quando eu fui para Belém, né, para ser alfabetizada, dos 12 para 13 anos, eu fui adotada, né, por uma outra família, pela minha avó, e ela tinha uma máquina na cozinha dela,
E ela não gostava que ninguém pegasse, mas mesmo assim, escondidinho, eu pegava, ia fazendo, ia produzindo as minhas peças, bem, não tão bem feitas, mas eu já fazia as minhas coisas. E aos 14 anos eu resolvi produzir uma peça que eu me lembro tão bem como se fosse hoje, e que eu fiz muito, bem feita, ficou bem, usei direitinho, e que foi quando eu descobri que dali para frente eu queria trabalhar com moda. Eu poderia até fazer outras coisas, mas não com tanto amor como eu ia fazer a moda, porque quando eu fiz aquela roupa para mim, aquele conjunto para mim, eu pensei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E daí para frente eu fui investindo mentalmente nessa possibilidade, porque as impossibilidades também existiam ainda, os percalços ainda existiam, mas era muito mais fraco do que a minha vontade de trabalhar com moda. Foi quando eu comecei a andar e fazer as minhas peças, desmanchar uma roupa para ver como era feito. Foi quando eu quis também começar a fazer minhas próprias modelagens. Então eu comecei a entender que eu tinha realmente nascido para fazer moda aos 14 anos. Maravilhoso. E quando você começa a fazer o seu nome girar, esse momento passou a te trazer um reconhecimento a partir de um tipo de roupa, que eram as roupas de festa. Roupas de festa, alta moda. Eu percebi que eu queria fazer as mais difíceis. Eu queria fazer aquela coisa que me desse o trabalho de fazer o diferencial, porque eu sempre achei muito bonito a anatomia do corpo, as curvas femininas. Eu digo que eu olho o corpo da mulher como o Oscar Niemeyer olhava a arquitetura, né, inspirado no corpo feminino. Eu me inspiro no corpo feminino porque eu faço moda feminina, né? Roupas para mulheres. E as mulheres têm umas curvas lindas, e as que não têm, a gente precisa ajudar. Porque eu sempre entendi que a minha função é deixar a mulher elegante, independente da sua idade, do seu biotipo, da sua cor, da sua raça. A minha função é deixá-las elegantes. Como é que eu ia conseguir isso? Aprendendo a modelar, buscar as curvas na magrinha, na gordinha, na baixinha, na musculosa, na que tem pouco de tudo que as curvas não são, que a natureza não foi muito generosa e não tem muitas curvas. É isso que eu busco. Aí eu procurei fazer modelagem para eu poder levar essa possibilidade das que não são muito favorecidas pela natureza se sentirem lindas na frente do espelho. Aí foi quando eu fui depositando em mim aquela vontade, aquele desejo e aquela cobrança. É isso que você precisa fazer, mas fazer bem feito. E só com a roupa de festa, com a alta moda, eu ia conseguir, porque eu queria fazer peças individuais, né? Dedicada àquela pessoa, principalmente ao sob medida, ao personalizado. E assim, com certeza, eu ia conseguir me profissionalizar para fazer depois qualquer coisa que eu quisesse na moda. E foram muitos anos trabalhando dessa forma? Muitos anos, foram mais de 30 anos. Até hoje você tem clientes Até que hoje, muito provavelmente ainda te procuram para essa moda. Sim, eu ainda faço roupas sob medida, eu gosto das festas justamente porque é aí que eu busco as maiores dificuldades, a maior dificuldade não, as maiores realizações, fazendo sob medida, mas assim, de uma forma limpa. Porque eu não sou fashionista, eu sou contemporânea. E eu não busco assim, coisas muito difíceis, riscos complicados. Eu gosto de fazer o risco limpo, eu gosto de fazer uma peça limpa, eu gosto de fazer uma peça que qualquer pessoa que olhe entenda aquela peça. Eu não gosto de deixar nada indefinido ou que possa ficar mal acabado. Então tem tudo isso. Na moda, ela tem aquela peça que às vezes, aparentemente, ela está bem no corpo, mas se você vai olhar, ela não está uma peça bem feita, ela não está uma peça com qualidade. Ela não está uma peça que possa vestir bem na pessoa que tem um corpo, hoje em dia, todo arrumado, né? Quando não tem, manda fazer, mas aquela que deixa o seu corpo do jeito que ele é e aquela peça cair bem naquela pessoa bem arrumadinha e naquela pessoa mais retinha. Então, é como modelista que eu ia conseguir fazer isso. E eu gosto de fazer isso até hoje. E ainda faço muitas peças. Tenho clientes que amam o que eu faço. E eu conquistei as clientes não pela peça em si, mas pela modelagem.
Porque uma peça simples que tem uma boa modelagem, ela veste bem qualquer pessoa. E a pessoa se sente bem nela. E é isso que eu gosto, que a pessoa deseje aquela peça, que a pessoa sinta vontade de usar uma peça que arrume o seu corpo, que lhe organize, que lhe deixe elegante. Val, ser empreendedora no Brasil já é um desafio. Ser empreendedora no Norte é mais ainda. Muito mais. É mais ainda porque a gente já sabe que existe uma carga de preconceito do restante do país. Muitas vezes nós encontramos portas fechadas em muitos contextos. E essas portas fechadas, para muitos desses que às vezes até têm boas ideias e têm coragem, têm vontade, essas barreiras os impedem de prosseguir. Isso não foi um impeditivo para você. Você sonhou, você muitas vezes ficou frente a frente com os monstros e com os obstáculos e você seguiu. Por que que você seguiu? Eu sempre tive muita fé, Isis. Eu vivo entusiasmada e a palavra entusiasmo é cheia de Deus. Então eu vivo entusiasmada, eu vivo em função desse entusiasmo que é a minha vida dedicada a Deus. Eu ponho Deus em primeiro lugar na minha vida. Então eu acredito que eu cheguei até aqui por conta da entrega. Eu entrego a minha vida a Deus e Deus me conduz. Então o entusiasmo que eu sinto me faz percorrer caminhos que para muitos poderia ser bem mais difíceis. Para mim tem percalços, mas não são tão pesados. Eu acho que não é um sacrifício, é um esforço. Quando a gente faz as coisas com amor, aquilo que a gente quer fazer deixa de ser um sacrifício e passa a ser um esforço. Então, as impossibilidades deixam de ser impossibilidades, as coisas pesadas não ficam tão pesadas, porque a gente consegue conduzir de uma forma mais prática, mais leve. Então, eu acredito que eu cheguei até aqui, primeiro, por entregar minha vida totalmente a Deus e confiar nisso. E depois uma série de outras coisas, porque Deus coloca pessoas no nosso caminho que nos conduz. Quando eu faço as minhas orações de manhã, eu peço que Deus coloque pessoas no meu caminho que vá me ajudar e que eu também possa ajudar em alguma coisa. E assim as coisas vão acontecendo. E empreender no nosso estado é muito difícil, todo mundo sabe. No Brasil, empreender é difícil. Na nossa região, no nosso estado é mais ainda, por conta dessa diferença de investimento do governo. E assim, a minha virada de chave, né, tu não me perguntaste, mas eu já vou responder. A minha virada de chave foi quando o Sebrae entrou na minha vida. O Sebrae Pará entrou na minha vida e foi uma diferença muito grande, porque o Sebrae me trouxe a oportunidade que eu queria para mostrar o meu trabalho. E eu conheço um pouco dessa história hoje, assim como os nossos telespectadores, vou ter a chance de conhecer essa história em detalhes, mas você sempre deixa muito claro essa importância do Sebrae. Sim. E eu acho muito bacana, porque não existe necessariamente uma relação contratual que te exige fazer esse link, não existe nenhum protocolo padrão, mas eu vejo muita gratidão sempre na sua fala. E também vejo o contrário, porque todas as vezes que eu tive acesso ao Sebrae falando sobre o seu trabalho, também vem com essa mesma carga emotiva. Para além do empreendedorismo em si, parece que existiu uma história entrelaçada que acabou gerando tudo isso que você é e toda essa potência que você transmite aqui para o nosso estado. A partir do momento que você, ali, reconhecida como uma pessoa que faz vestidos de festa sob medida, em que momento você teve esse convite para fazer peças numa outra esfera, num outro estilo, e isso passou a ser o seu ganha-pão? Sim. O ano passado, né, acho que em novembro do ano passado, 2024, uma amiga, né, formada em moda também, uma mestra em moda chamada Lorena Rodrigues, ela trouxe uma ficha para eu preencher que o Sebrae ia fazer capacitação para empresas de moda para COP30, para uma cápsula Marajoara, para uma possível criação do polo de moda Marajoara em função da COP30. Ela preencheu minha ficha, tinha passado do prazo, mas como foi conduzido por Deus, que eu vejo que tudo na minha vida é conduzido por Deus, deu tudo certo. E no último dia me chamaram para fazer parte
do grupo e da primeira capacitação que o Sebrae Pará, né, o Sebrae Pará ia dar no Senai. E foi aí que tudo começou. Eu fui, preenchi a minha ficha, a técnica do Sebrae que estava na portaria olhou, pediu, Selma Souza, pediu o meu Instagram, eu dei para ela deu uma olhada no Instagram e 2 dias depois eu entrei em contato para saber o que eu precisava fazer para que eu pudesse ter mais acesso a essa capacitação. E ela marcou um horário comigo e nessa reunião eu mostrei mais detalhadamente o meu trabalho para ela e falei da minha disponibilidade, porque eu disse que eu estava disponível, independente de ser aquilo que eu estava acostumada a fazer, mas eu estava independente para o projeto. Para qualquer coisa que o Sebrae precisasse de mim. E 2 dias depois me veio o convite para que eu fizesse parte e selecionaram 10 empresas, né, para fazer uma capacitação melhor para o possível polo de moda Marajoara. E o que foi essa capacitação? Esse polo de moda Marajoara, ele veio com a intenção de unir a identidade marajoara, que tem uma potência extraordinária, mas muitas vezes acaba ficando ali dentro daquela redoma, dentro de um contexto muito restrito. Sim. E o Sebrae enxergou as portas abertas para trazer luz para essa arte que é tão bonita, sim, que é tão rica e que precisava desse apelo de sofisticação. Como foi a sua entrada e qual foi o papel da Val lá dentro? Então, eles me fizeram o convite, né, como para as outras empresas, só que eles disseram, olha, todos os convites vão ser um desafio. E eles disseram que o meu era um grande desafio porque eu ia ter que precisar fazer a releitura da camisa marajoara num estilo sofisticado e atualizado, porque para fazer a tradicional eu tinha uma outra marca. E eu, sem pensar na hora, que estava totalmente fora da minha caixinha, né, eu falei que aceitava. E a proposta do Sebrae era a seguinte, nós capacitamos vocês aqui, vocês nos mostrem o que vocês são capazes de fazer de melhor dentro da empresa de vocês, para que vocês possam depois capacitar as empreendedoras, as moradoras e as futuras empresárias de moda do Marajó. Então, era esse trato. Eu capacito vocês em Belém e vocês vão capacitar as moças do Marajó. Esse foi a essência do projeto do Sebrae Pará, que é muito lindo, né? A gente sabe que tem ainda muita dificuldade, isso ainda não está concretizado, mas que é um caminho muito bonito e que, se der certo, se der continuidade, vai ficar muito lindo, porque é uma parceria muito rica, que tem muito para aprender e para oferecer, e a gente aprender com elas também. E até então eu não tinha feito nenhum trabalho regional. Para mim foi o maior desafio, não foi só fazer uma releitura da camisa marajoara, mas mudar totalmente para quem trabalha com roupas femininas, com vestido de festa, passar a fazer camisas regional, né? Moda, trabalhar com moda regional. Mas para mim foi assim, uma oportunidade de fazer algo que eu nunca tinha feito, mas que eu estava disponível a fazer qualquer coisa que viesse da moda. Foi quando eu aceitei, sem titubear, e disse que eu queria fazer qualquer coisa que pudesse ajudar as pessoas, né, que eu fosse dar também a capacitação, como aprender e aproveitar a oportunidade que o Sebrae estava me oferecendo. E toda vez que a gente escuta falar em moda regional, eu não sei você, mas acredito que muitos que estão em casa também pensam naquelas camisas de eu amo, e o nome do estado ou o nome da cidade, com aquele coraçãozinho, e que ok, tem espaço para tudo isso. Eu acho que é importante que a gente veja a economia girando dentro desse contexto, há um reconhecimento, mas não existe necessariamente uma sofisticação por trás deste conceito. Só que o contexto marajoara, ele é um contexto com uma identidade muito potente. E aí, quando a gente pega aquilo que era conhecido como moda regional e tenta incluir isso na identidade marajoara, a gente perde um monte de coisa no meio do caminho. A gente deixa de mostrar
Uma das peças que a gente vai mostrar aqui em imagens para os nossos telespectadores verem é aquela camisa que tem o desenho do Muiractã. Sim. E o Muiractã é um símbolo de proteção, um símbolo de prosperidade que está muito relacionado aos ribeirinhos e tem uma história belíssima por trás que muitos paraenses sequer sabem da existência. Quiçá os outros cidadãos no Brasil. Quando a gente vai para o sul e para o sudeste, Muiractã, Muiraquém, as pessoas não fazem ideia do que isso seja. E aí você traz isso para dentro de um contexto de alta costura, num contexto que se preocupa desde a identidade que a peça tem, até com o detalhe de como a costura é feita, o detalhe do botão. E aí a gente veio para a construção do que foi a sua coleção cápsula. Em que momento você recebeu esse convite e essas peças te levaram para onde? Então, como você falou, eu nunca tinha tido contato com um regional, então eu não tinha contato com ninguém que fizesse nada regional, com nenhum artesão. E na época eu tinha 2 ou 3 semanas para mostrar o croquis, né, e logo em seguida as peças prontas. E eu fiquei assim, aquela loucura, eu disse que meu TDAH funcionou na hora, porque eu acelerei tudo e eu tinha feito um trabalho de TCC com uma moça que tinha formado em moda e eu fiz algumas peças para ela e sobraram, né, alguns grafismos e eu tinha guardado. E na época eu pensei, vou aproveitar aqueles grafismos, mas como era o mesmo modelo, eu precisava de algo que mostrasse um trabalho diferenciado. Primeiro, quando eu aceitei o desafio, eu perguntei, eu posso usar o meu olhar artístico? Eu não tenho nada contra o olhar artístico de cada um, as pessoas que mexem muito com cores, com estampas, mas não é o meu olhar. O meu olhar é minimalista. Eu não consigo ter muitas informações na mesma peça. Como eu lhe falei, eu trabalho com peças limpas, né? Com desenhos limpos, com cortes limpos, que você possa entender, que qualquer pessoa consiga entender a peça que você está usando. E com isso, o que poderia ser dificuldade foi assim, o meu maior acerto. Eu procurei uma outra amiga, e perguntei, você conhece algum artesão que trabalha com madeira? Ela falou, sim, macheteira. Esse é o nome dado para artesãos que mexem com madeiras, que fazem trabalho, né, de enxerto. E aí eu disse, me passe o contato. Ela me passou o contato, eu entrei em contato com ele, perguntei a possibilidade dele me fazer um botão diferenciado, com traços marajoara, mas em madeira, totalmente sustentável. Ele falou, olha, eu tenho de chifres, eu falei, não quero de chifres, eu quero de madeira. E eu disse o menor possível. Ele falou, olha, eu nunca fiz, mas eu vou tentar. Eu fui no Instagram dele, printei um brinco e disse, eu quero mais ou menos isso aqui no formato, só que em formato de botão. Há possibilidade? Disse, nunca fiz, mas vou tentar. E uma semana depois ele me mostrou o desenho, né, a maquetezinha do botão lindo. Eu falei, é exatamente isso que eu quero. E com isso eu consegui fazer as minhas primeiras peças usando o meu botão de machetaria, que quando eu apresentei, né, para o Sebrae, para a imprensa, para o diretor, Rubens Magno, ele olhou e ele realmente teve uma visão, ele foi visionário, ele viu que aquelas peças tinham muito a caminhar e que a gente tinha muito a crescer com aquelas primeiras peças e que o projeto estava no caminho certo por conta do esforço que todas nós, cada uma do seu jeito, se esforçando para realizar aquele projeto que o Sebrae tinha idealizado com tanto carinho e com tanta vontade de fazer crescer o empreendedorismo no ramo da moda na nossa região, no nosso estado. Olha, essas peças levaram a Val para fora do Pará, mas foi só uma viagem rapidinha e a gente vai contar todos os detalhes deste alcance no próximo bloco do Café com Drummond, que olha, ainda tem muita história para contar. Não saia daí, nós voltamos já.
Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora. Equatorial. Fazer gato na rede elétrica até doido é, além de crime, pode ser fatal, nem brinca. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Quanta história para contar quando o assunto é moda, empreendedorismo. E eu sei que você já está ansioso para ver a segunda etapa deste bate-papo. Já já a gente retoma. Mas agora chegou a nossa pausa para o café, o nosso momento Santa Clara. Nós e o Café Santa Clara temos uma longa história juntos. E é claro que eles não poderiam deixar de estar presentes aqui, neste programa maravilhoso em dia de sábado. Eu quero aqui agradecer pela parceria, meu café. Há mais de 60 anos, o Café Santa Clara está presente nas nossas casas, com cafés para todos os gostos. São cafés tradicionais, cafés especiais, cafés em cápsulas, solúveis, tem até cappuccino. Nossa, é tanta coisa, muita tradição e vou até servir meu cafezinho coado neste momento porque você também precisa experimentar. Uma pena que aí do outro lado não dá para você sentir o cheirinho. É muita tradição e qualidade, especialmente para minha e para sua família. Café Santa Clara, a diferença é clara. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. E olha, o papo com a Val Valadares rendeu, mas ainda vai alcançar lugares mais distantes, porque no ano passado a Val Valadares foi de mala e coleção inteira para Itália. Val, o que foi a coleção que você levou para lá? Quais foram as identidades e quais histórias que você contou com um desfile tão emblemático que alcançou o nosso Brasil todo? Então, quando eu recebi o convite, houve a primeira possibilidade de ir fazer um desfile na Itália, foi um convite do Brasil Eco Fashion para fazer um desfile em Turim, que é uma cidade da Itália, inclusive de onde era o padre Giovanni Gallo, que é o padre que deixou esse legado aqui do grafismo marajoara, que ele resgatou, né, das cerâmicas, passando por Itamine, inclusive ensinando as bordadeiras a bordar, e inclusive eles faziam bordado em linho na época e vendiam para a Itália, ele vendia para a Itália para arrecadar fundos para ele manter o orfanato que ele tinha aqui interno, onde tinham meninas que estudavam, né, junto com ele. Inclusive, um dos vestidos que eu fiz representando o livro, que uma das bordadeiras que bordou a manga do vestido, ela morou no internato, né, do padre Giovanni Gallo, e ela fazia os bordados para que ele vendesse, para trazer o dinheiro, né, para sustentar o local. E assim, quando me fizeram o convite, eu achei um pouco também distante, mas eu fiquei preocupada porque faltava muito pouco tempo, tipo 30 dias, e esse primeiro eu recusei. Mas aí houve a possibilidade de Milão, né, que já era para setembro, eu tinha 3 meses para eu pensar melhor. E quando houve a possibilidade realmente de eu conseguir fazer esse desfile em Milão, assim, a inspiração foi muito rápida, porque eu fui convidada para fazer um desfile em Milão. Nada mais justo que eu representasse, que eu levasse um desfile falando no padre Giovanni Gallo, no italiano que deixou esse legado maravilhoso, dando toda essa vida a esse projeto que nós estávamos fazendo, que era o resgate do grafismo para o polo de moda marajoara. Então, foi muito fácil eu achar logo. Então, eu já tinha tudo nas mãos. Eu tinha um tema, eu tinha algo para mostrar, porque um desfile, para ser mostrado, ele precisa de quê? Ou grafismo, ou estampa, ou cores, né? É o que vai mostrar na passarela. Eu já tinha o grafismo, eu já tinha o tema.
que era contar a história do padre Giovanni Gallo. Então, as peças, eu me inspirei nas peças da época, né, assim, voltada para um estilo mais franciscano, né, mais litúrgico, aquela coisa toda. Então, não estava difícil. Mas, a princípio, de primeira, assim, eu pensei, 2 peças eu vou ter. Um vestido que represente o livro, que eu quero que esteja nele todos os grafismos representados, que eu acho que são 113 grafismos, quero cada pedacinho no vestido, uma estampa que não fique poluída, mas que eu possa colocar todos. E uma batina, lógico, né, representando as vestes do padre Giovanni Gallo. E o restante das peças eu resolvi misturar assim, peças que seriam usadas na época por pessoas com mais recursos. Então, eu me inspirei nessa parte da sofisticação, mas da época atualizada para hoje, que é o contemporâneo. Então, isso me levou a ter certeza de que eu ia fazer um desfile bem bonito, que eu ia conseguir mostrar aquilo que eu queria, peças desejáveis, não essa questão folclórica, né, de estamparia, porque eu não sei lidar com a estampa, não sei lidar com o excesso de cores, de informações. Eu gosto do limpo. Então, o que eu pensei? Eu vou me inspirar na fauna, né, porque daí fica fácil. Como eu amo vermelha, minha coleção, vou fazer uma linha guará. Aí eu vou para a garça, fazer uma linha branca que represente a garça, os tons de azul que vai para o Irapuru, né, o marrom, o bege que vai para a Sururina. Aí eu fui ver a infinita paleta de cores que tem a nossa fauna, que eu posso trabalhar 1, 2, 10, 50 anos, eu não vou precisar ter dificuldade de ver o que eu vou fazer, qual é a tonalidade que está em alta, qual é a tendência. Aqui no Pará, a tendência é todos os dias, porque a minha inspiração na fauna tem cores para eu brincar todos os dias, tem cores para eu fazer. Então, não tenho dificuldade nessa parte de decidir o que eu vou fazer, a cor que eu vou fazer. Eu só precisava de tempo, mas eu não tive muito tempo. Como eu sou daquelas que, se eu tenho possibilidade, eu vou e faço. Não foi difícil e, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque as pessoas comentaram depois exatamente aquilo que quando eu estava fazendo cada peça, eu sentia no meu coração que eu consiga levar para as pessoas a nossa moda regional de uma forma bonita, de uma forma leve, de uma forma sofisticada, de uma forma valiosa, porque valores, preço alto para mim, caro, é algo que não tem valor e é vendido num preço elevado. As nossas peças, as minhas peças regionais, elas são valiosas, porque eu agrego muitos valores, e não são só valores sentimentais, de fazer com amor e dedicação, são valores realmente que necessitam para a nossa vida, que é a sustentabilidade, que é a qualidade, que é o trabalho do artesanato, né? O botão de machetaria é feito de resíduos de madeira, sobrinhas de madeira que ele aproveita. Então, são valores assim incríveis que só quem sabe, só quem conhece, só quem faz o trabalho sabe que joia, que preciosidade são as peças que eu faço. E não é comercial, balela. Para mim, são realmente aquilo que eu gostaria que as pessoas vissem e eu consegui mostrar nesse desfile. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E quando a gente viu, e foi uma honra ter visto isso pela internet, eu olhei e falei, caramba, ela chegou lá. E não só chegou lá porque saiu do universo Brasil, porque às vezes a gente tem muito essa síndrome de vira-lata, né? De achar que só é valioso quando põe os pés para fora daqui. E não é isso. Mas quando a gente percebe esse reconhecimento vindo de fora, a gente entende que existe uma sofisticação e existe uma qualidade que está sendo aprovada por essas pessoas. E Val, você falou em valores como sustentabilidade. Nós estamos em um ano muito emblemático, não só para o Brasil, mas principalmente para o estado do Pará. Em novembro nós vamos sediar a COP30 e, para além de todo o contexto prático do que é a Conferência do Clima, existe todo um movimento que é feito ali em paralelo
pelo próprio Sebrae, pelos empreendedores do Pará, pelo próprio cidadão paraense, por pessoas que sequer tinham ideia do que significava uma COP, mas agora também estão imersas nesse contexto. É uma virada de chave para todos nós. E para você também foi uma virada de chave. Eu queria que você contasse como foi esse processo para você e que frutos são esses que você tem colhido nesse momento. Então, Isis, isso é muito importante, a tua pergunta é incrível, né? Porque esse momento nosso realmente é único, né? Por quê? Para mim, esse foi um momento único. Presta atenção, geralmente a pessoa que trabalha com moda, ela tem um perfil de pessoas que trabalham com moda. Eu não tenho o perfil de uma mulher que trabalha com moda, porque se eu tivesse 1,70 m, fosse magrinha, com 30 anos e tudo mais, não foi tão difícil chegar lá, porque ela tem um perfil da moda, ela faz o seu próprio provador, ela vende a sua imagem. No meu caso, é o contrário. Eu tenho quase 60 anos, né? Sou um biotipo bem pequenininha, estou baixinha, gordinha, totalmente fora da caixa de quem trabalha com moda, da maioria das pessoas que trabalham com moda. Eu acho que uma maioria, bem maioria, vindo de um estado, né, de uma região desprovida, com essa possibilidade, com essa promessa da COP. Então, tudo isso foi muito grande. E chegar até lá foi maior ainda por conta de todas essas coisas que foram chegando. E o sustentável é o maior de tudo, porque conscientizar as pessoas do quão é importante a sustentabilidade para o nosso estado, para o nosso Brasil, para o nosso planeta, é o que mais me ensinou nos últimos tempos. Para além disso, quando a gente fala de uma moda sustentável, e aí nesse caso com a utilização de tecidos naturais, como o linho ou como o caso do tricoline 100% algodão, a gente também fala de uma sustentabilidade que traz conforto para esse usuário. Então, não somente você acessa a pessoa que pensa numa moda sustentável porque isso cuida do mundo, você também acessa aquela pessoa que quer pagar um valor agregado maior simplesmente porque quer ter conforto. Isso democratiza o processo, faz com que você tenha acesso não somente aos ideais dessa pessoa, mas aquilo que ela busca para a sua própria individualidade. E eu deduzo que os seus clientes hoje tenham um alto nível de exigências. Afinal, eles pagam um valor agregado maior para cada uma dessas peças, mas eles entendem que tem acesso a uma joia feita num tecido natural, com um botão exclusivo, com um acabamento que você pode olhar em detalhes por horas e você não vai enxergar defeitos. Como é para você lidar com esse tipo de cliente que tem um olhar muito mais crítico para cada peça, mas que também acaba advogando em favor da sua marca, porque ele é como um item de luxo, ele quer mostrar para as pessoas que ele veste. Mostrar para os outros que eu estou vestida num Val Valadares é um condicionamento de status. E sim, como é lidar com esse tipo de público? Esse é o meu público, que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de um público exigente, porque um público exigente é diferente de um público chato. Né? O chato, ele te enche o saco. O exigente, ele te incentiva a melhorar cada vez mais. Então, ter esse público como meus clientes é um privilégio muito grande, porque cada dia mais eu vou aprendendo e eu vou me aperfeiçoando mais para levar aos meus clientes aquilo que eles desejam. Essa é a minha função, esse é o meu desejo, esse é o meu objetivo, levar para o meu cliente aquilo que eles desejam usar. Porque quando eu criei a minha primeira coleção, foi exatamente isso que eu pensei, como eu te falei. Eu respeito o olhar artístico de cada artista, cada um do seu jeito, da sua forma, no colorido, no folclórico e tudo mais. Mas o meu olhar é desse jeito. E era essa clientela que eu queria, que eu sempre quis, para o meu regional, para o regional que eu ia fazer, que fosse um público mais exigente, com
exigindo mais valores agregados, a sofisticação, tudo aquilo que eu já queria oferecer e um pouco mais, porque é com isso que eu vou continuar andando, é por isso que eu vou continuar fazendo a moda a moda regional da melhor forma possível, é tendo esses clientes que vão me exigir que eu melhore a cada dia. E eu vejo que é assim que a gente cresce, é assim que eu quero crescer e é assim que eu quero mostrar o meu trabalho para cada cliente. E a partir do momento que essa coleção ganhou as dimensões que ganhou, você mudou o seu modelo de negócio, Sim. né? Afinal, você deixou de ser a pessoa que fazia somente os vestidos de festa sob medida e passou a ter coleções fixas, Sim. coleções que são vendidas, inclusive, em lojas físicas, e mudou essa distribuição. Como foi essa construção de negócio para você? O que você precisou fazer e qual é a realidade do seu negócio hoje? Isso para mim foi uma outra satisfação. Ver que esse momento veio só agregar a realização dos meus sonhos, né, dos meus desejos. Eu sempre quis colocar no mercado as minhas ideias. E como fazendo moda para alta moda, roupas de festas, geralmente às vezes eu executava serviços só. O estilista trazia já um desenho, a cliente já queria, eu quero isso aqui, já tudo definido. Muitas vezes eu conseguia mudar, jogar o meu olhar, a minha vontade um pouco lá, mas na maioria das vezes eu executava serviços. E quando veio essa possibilidade, foi que eu me senti no direito de expor aquilo que eu queria fazer, porque o que eu sempre quis fazer? Eu sempre quis fazer peças únicas. Eu sempre quis fazer modelagem diferenciada. Eu sempre quis fazer o meu estilo e não copiar nem de tendência, nem de uma outra marca, pegar, me inspirar aquilo para transformar numa outra coisa. Eu sempre tive um olhar para a construção da peça, tanto na modelagem quanto no estilo, no modelo, na roupa em si. E esse momento foi a possibilidade que eu tive e eu não abro mão de fazer isso. Eu fico muito feliz quando eu faço uma modelagem nova, quando eu crio uma modelagem nova, quando eu vejo o resultado daquela modelagem em cada peça, como essa blusa que você está usando. Eu já usava essa blusa de uma outra forma, só que para o desfile de Milão, que inclusive foi uma das peças, eu disse: eu quero fazer diferente, eu dar uma sofisticada, manter o risco limpo, mas dar uma sofisticada. Foi quando eu tive a ideia de abrir todas, colocar botão, é uma blusa super versátil que você pode usar de muitas formas, tem várias formas, mas 5 eu acho, de usar, e era exatamente isso que eu queria mostrar, e é isso que eu estou tendo o prazer de fazer hoje, é pôr nessas peças aquilo que eu realmente queria, criar, modelar, executar e ver a minha cliente vestida naquela peça idealizada por mim. Essa é uma satisfação muito grande que eu gostaria que todo profissional que sonha em fazer algo com amor possa um dia ter a possibilidade de realizar, de poder fazer pelo menos uma peça idealizada por ele, imaginada por ele, criada por ele. Porque essa é a maior satisfação de um artista, de um artesão, seja ele em qual for o seu direcionamento, né? O seu estilo e aquilo que ele faz, a sua arte. Não deixe que as pessoas tirem esse desejo. Sabe aquela história do sapinho que saíram correndo e todo mundo gritando ao lado e ele chegou no final e no final perguntaram para ele: como é que você conseguiu chegar se todos gritavam ao lado que você não ia conseguir? Ele disse: eu sou surdo. Ou seja, não ouça, não dê importância ao que lhe falarem, não ligue para as dificuldades, não deixe que a dificuldade te paralise, sabe? Esse desejo de crescer, essa vontade de fazer algo tem que vir de você, tem que vir de dentro, você tem que ter um Deus dentro de você para que você possa caminhar, para que você possa deixar que Deus direcione o seu caminho e que você vai chegar lá onde você quer, porque para Deus o céu é o limite. Então, não deixe que as pessoas te limitem por conta das dificuldades que você vai encontrar no seu caminho. Que aula, que exemplo de resiliência e que importante a gente ampliar a sua voz
que já vem sendo ampliada de outras maneiras. Quando eu vejo alguém que tem uma grande repercussão, seja na internet, na televisão, ou no meio que convive, utilizando uma peça sua, me preenche o coração de orgulho por saber que você é essa mulher que batalha de uma maneira tão íntegra e consegue construir esse olhar tão singular para cada peça que você constrói. É impossível olhar um Val Valadares e não reconhecê-lo. Seja uma saia, um vestido, uma camisa, seja pelo botão ou pelo grafismo, a gente enxerga o Marajó, a gente enxerga você, a gente enxerga a beleza de uma sofisticação que, apesar de todos os obstáculos que você encontrou no caminho, você o tornou possível. O trabalho da Val é um trabalho que vem ultrapassando essas barreiras. E esse aqui é só um pedacinho da história. Um pedacinho, muitas vezes, negligenciado por conta da própria peça em si. Porque as pessoas chegam na loja ou fazem uma ligação querendo o resultado do trabalho que ela desenvolve. E tá tudo bem, esse é o mote do empreendedorismo. Mas quando a gente traz essa história para cá, é exatamente com essa vontade. Fazer você, que está aí do outro lado, reconhecer a história por trás da artista. E ela é, de fato, uma artista que lida com os elementos da natureza, que percebeu, teve um olhar muito sensível para a nossa fauna e consegue entender as combinações e de que forma cada animal consegue representar o ser Brasil, o ser amazônico, o ser paraense, de uma forma autêntica, inspiradora e longe da rotina, longe daquilo que a gente já estava acostumado a ver. Por tudo isso e muito mais, eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua generosidade, por você abrir espaço na sua agenda para contar a sua história, dividir essa experiência com as pessoas e dar essa aula tão significativa que eu tenho certeza que plantou um insight positivo e fez com que pessoas tivessem a vontade a partir de agora de fazer diferente. Muito obrigada, Isis, pela oportunidade. Dizer que não encerrou aqui as lutas, né, os percalços. Hoje a minha maior luta, com certeza, daqui para frente, vai ser conseguir manter a identidade nas peças, não me deixar poluir pelas tendências, pelos fashionismos, pelas coisas, não desconstruir aquilo que está construído, é manter a essência, caminhando de acordo com o que o mercado venha me exigir, mas o principal, que eu não permita que me tire a essência de produzir moda regional com amor, com carinho, com coerência e com beleza e sofisticação. Essa é a essência Val Valadares. E olha, o Café com Drummond ainda não terminou. Você sabe que no próximo bloco tem aquele quadro incrível que vai te dar insights ainda mais sensacionais. Portanto, não saia daí, daqui a pouquinho eu tô de volta. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora. Equatorial. Mas construir ou reformar? Ó, faz isso longe da rede elétrica. Ou tu vai querer levar um choque? Eu, hein? Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. E é claro que no último bloco não pode faltar aquele que protagoniza os melhores insights e conselhos práticos para você transformar a sua realidade. Chegou a hora do Energia para Crescer de hoje, portanto, seja bem-vindo ao próximo episódio. Olá, eu me chamo Edgar, eu sou biólogo e mestre em Ecologia de Ecossistemas. No Energia para Crescer de hoje, o tema vai ser meio ambiente. É um tema oportuno, já que nesse ano de 2025
nós teremos a COP30 acontecendo aqui no Brasil. A COP é uma reunião que acontece todos os anos e reúne os países signatários da Convenção das Nações Unidas. É o principal evento mundial sobre mudanças climáticas. Então, nessa reunião, serão discutidas principalmente medidas para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, a busca conjunta de soluções para problemas ambientais, a negociação de acordos, implementação de acordos que já foram adotados, intercâmbio de informações sobre medidas já adotadas pelos participantes também. Mas aí vem a questão: o que é a mudança climática? De acordo com as Nações Unidas, as mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima do planeta. Embora essas mudanças possam ter um cunho natural, o que se percebe quando se avaliam os dados é que a partir de 1800 as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis. Carvão, petróleo, gás, desmatamento, atividades industriais, transporte, agricultura. As consequências das mudanças climáticas a gente já vivencia nos dias de hoje, sejam secas intensas, incêndios cada vez mais frequentes, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades cada vez mais intensas, o decréscimo da biodiversidade de forma exponencial. Então, essas mudanças já afetam a nossa saúde, a nossa capacidade de cultivar alimentos, os nossos estilos de vida. Mas muito se discute hoje sobre o que devemos fazer para reduzir os problemas relacionados às alterações climáticas. Cientistas do mundo inteiro, analistas de governo, através dos relatórios da própria ONU, concordaram que limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau ajudaria a evitar os impactos e manter um clima habitável. Mas em contrapartida a esse dado, já se baseando nos atuais planos climáticos adotados, a projeção é que o aquecimento global deverá atingir em torno de 3,2 graus Celsius até o final desse século. A gente já entende que a capacidade do ambiente em receber as emissões é limitada, mas o quão limitada ela é? Se a gente colocar em perspectiva, fica mais fácil entender. Então imagina uma cidade que fica a exatos 100 km aí de onde você está. Parece muito, para andar a pé realmente é, mas de carro já fica mais fácil. Se você pudesse traçar um cabo imaginário em linha reta até ela e apontar esse cabo para cima, você chegaria ao limite da atmosfera. A nossa atmosfera tem 100 km de altura. Colocando em perspectiva, seria o mesmo que embrulhar uma bola de basquete em uma folha de papel branca. Essa folha de papel branca é a atmosfera que a gente tem. Então a capacidade de recepção dessa atmosfera é muito limitada. Olhando por esse ponto de vista, fica fácil perceber que a atmosfera é bem menor do que aquilo que a gente imagina. E a quantidade de emissões que a gente gera precisa ser reduzida, senão a conta não vai fechar. A minha contribuição no Energia para Crescer de hoje é que a gente possa entender um pouco mais o meio em que a gente vive e está inserido, pesquisar mais sobre o que a ciência tem para nos dizer e cobrarmos dos nossos representantes atitudes que visem a utilização mais sustentável dos nossos recursos. É isso. Como eu amo este quadro! Que delícia é poder ver a transformação acontecendo assim, na nossa frente, com muita energia, é claro. E este quadro, assim como o Café com Drummond, só são possíveis por conta de uma parceria extraordinária com a Equatorial, que a toda hora nos disponibiliza diversos canais digitais para o seu atendimento. No WhatsApp, por exemplo, você fala com a Clara, a assistente virtual, tudo isso a qualquer hora do dia ou da noite. No site você acessa mais de 20 serviços disponíveis, como solicitação de ligação nova ou mudança de titularidade. Com os canais digitais da Equatorial, você tem mais comodidade, agilidade e, é claro, segurança. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. A toda hora, Equatorial. E se eu comecei este episódio evidenciando o reflexo da minha imagem, agora eu quero evidenciar a natureza. Eu tô aqui no Parque dos Ipês em Parauapebas para te falar uma curiosidade. Você sabia que o ipê, assim como outras árvores, tem tempo certo para florescer? Assim como o empreendedor, assim como a moda autêntica que utiliza os elementos da natureza. O seu momento mais bonito dura pouco mais de 15 ou 20 dias. Assim como o empreendedorismo, assim como a moda, ele precisa amadurecer, ele precisa dar tempo ao tempo.
Com este insight, com este ensinamento, eu encerro o seu Café com Drummond de hoje, já cheia de saudade e expectativa para te encontrar na semana que vem. Tchau, tchau. Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.